E o Mike Tyson, ele falou numa entrevista que ele chegou em alguns momentos, ele se perdeu. E ele fala isso em várias entrevistas, cara, só botar no YouTube aí, quem tá assistindo. Ele fala assim, eu não gostava daquela pessoa que vinha à tona na luta. Puta, mas eu quero me saber algumas coisas também que eu tenho essa dúvida, né? Como eu não entendo muito do assunto, né? Eu entendo na prática de colocar a mente e o corpo na mesma linha. E eu tô consciente que quando eu coloco na mesma linha, eu virei campeão várias vezes. Né? Quando a mente estava muito forte, bem mentalmente, mas o meu corpo não respondia. Eu sempre dou esse exemplo em algumas entrevistas que eu dou. Às vezes o corpo tá 100%, mas a mente não tá respondendo, entendeu? E eu sempre disfarcei muito bem. Às vezes não estava nessa linha que deveria estar, mas eu não demonstro isso. Isso aí eu tenho muito forte isso. Eu não demonstro essa insegurança que eu tava dentro. Por dentro eu tava inseguro total. No ponto de vista psicológico. Sim, mas 100%, mas eu não mostro isso aí. Eu consigo não mostrar, eu consigo disfarçar muito bem. Então, mas quando eu cheguei na mesma linha ali entre o corpo e mente, eu fui campeão. Todas as vezes que eu senti que eu estava realmente bem mesmo, sem querer me boicotar por dentro, sabendo que não estava, eu fui campeão. Eu acho que a galera do esporte cada vez está percebendo mais a importância desse lado, de ter um psicológico mais blindado para conseguir executar aquilo, né? Eu lembro do Mike Tyson, cara. O Mike Tyson, ele já relatou em diversas entrevistas que uma das coisas mais importantes que ele fazia para conseguir performar bem na luta era se induzir um estado de uma personalidade que não era ele. Não sei se você já ouviu ele falar isso. Não cheguei a falar, não cheguei a ouvir. Ele falava assim que na época que era prévia ao confronto, ele se imaginava sendo um assassino. Ah, viu? E ele imaginava que tinha que assassinar o cara dentro do ringue com ele. Por isso talvez que ele é daquele estilo violento, né? Ia pra cima da galera e meio que raivoso mesmo. O cara eu tive algumas vezes que Só que ele falou que a gente tem alguma parte de alguns estudos que estudam na literatura neurocientífica que olham isso. Eles fazem estudo, por exemplo, pedindo para você interpretar um papel. Tem até um estudo que foi Romeu e Julieta. Você pede para 2 atores interpretar o papel que tá ali naquele contexto, que no caso era o Romeu e Julieta, e eles olham áreas do cérebro desses atores que estão associadas à criação de um self. Boa. Que é um self, um eu. É difícil a gente determinar o que é eu. Tipo, se eu perguntar pra você, quem é você? Você vai falar, bom, eu sou um empresário, lutador. Não, mas isso aí são características. Quem é você como pessoa? Por isso que é sempre difícil responder isso quando as Você é um cara né? carinhoso, você é um cara agressivo, você é um cara indiferente, você é um cara recíproco, você é um cara amoroso, você é um cara educado, você é um cara gentil. Esse eu é muito difícil encontrar, cara. As pessoas, é muito difícil você conseguir. Por isso que aconteceu algumas vezes em algumas entrevistas, os caras perguntaram, quem é o Verdun, não sei o que, fica meio... É. Eu acho difícil falar de mim mesmo. Mas é difícil, cara. É difícil, né? De falar Se assim. você for falar da sua profissão, eu sou um empresário, eu tenho tanto aqui, tenho tanto ali de lojas e tal. Aí é bem mais fácil, porque é categórico, é criterioso. E o Mike Tyson, e aí nesses estudos, os pesquisadores foram olhar essa região do self, que é basicamente assim, cara, para você ter uma noção de quem é você tem que fazer o seu cérebro faz um cálculo muito complexo entre aonde você tá no contexto atual em relação ao tempo e em relação aos outros. E aí você chega mais ou menos numa conclusão de, bom, eu sou essa pessoa, então eu sou um homem de tal idade, dentro de um contexto socioeconômico X, nesse local geográfico, e em volta tem essas pessoas que estão tanto ou não distantes monetariamente de habilidades de mim. E aí você começa a se localizar num senso de self. Quando você interpreta um personagem, eles perceberam que áreas no cérebro dessa região do self se desligavam e ligavam de uma forma diferente de quando você pedia para essas pessoas falar sobre elas. Tu vê que loucura. E eles... Isso foi um estudo, né? Um estudo, E aí eles meio que chegam a uma conclusão que, cara, você pode fingir tanto ser uma coisa e meio que se perder. Tá ligado? Você pode entrar tanto num personagem... Por exemplo, tem a ver com mentiroso compulsivo ou não? O mentiroso compulsivo. Eu tenho vários amigos como... Cara... Tudo mentiroso. Assim... Porque o cara acredita, ele é tão mentiroso, compulsivo, eu não sei se tá certo, mas é aquele que até ele acredita na mentira. Eu acho que assim, acho que a pessoa, ela pode até ter uma noção de que aquele evento não é verdade, mas às vezes ela se atribui a ela coisas mentirosas e pode acabar, de certa forma, perdendo um pouco a fronteira do que é verdade e do que não é.
Aconteceu muito com alguns atores que foram fazer filmes e entraram tanto no personagem que começaram a se perder um pouco, cara. Sim. Atores que foram interpretar pessoas com depressão. E depois que saíam de cena, eles continuavam no personagem, é isso que tá dizendo? É, isso mesmo. Que loucura, né? E o Mike Tyson, ele falou numa entrevista que ele chegou em alguns momentos, ele se perdeu. E ele fala isso em várias entrevistas, cara. Só botar no YouTube aí, quem tá assistindo. Ele fala assim, eu não gostava daquela pessoa que vinha à tona na luta. Porque aquela pessoa que vinha à tona na luta machucava os meus relacionamentos, é quase como uma dupla personalidade. Boa. Porque ele se enquadrava dentro de um cara extremamente violento na hora da luta, só que isso descontava em relação social, em relacionamentos. Então ele era um cara mais agressivo com as pessoas. E hoje ele fala de uma maneira muito mais aberta sobre isso. E eu vejo ele hoje em dia, porque é meu amigo também, assim, tem uma relação muito boa com ele. Claro, meu professor Rafael Cordeiro, muito mais que dá aula pra ele. Mas às vezes que eu chegava na loja dele lá, ele tem uma empresa de maconha, de cannabis, né? Tu sabe disso, né? Antigamente era a Tyson Ranch, agora isso aqui é a Tyson 2.0, mudou o nome. Mas é um cara muito tranquilo, é um cara que é na dele, tranquilão, mas também é aquele cara que não dá pra tirar, ele não é a maneira de falar, né, pra bobo assim, porque às vezes as pessoas chegavam filmando, chegavam assim achando que ele não tá vendo. O cara tá vendo tudo, cara. É uma coisa que eu notei, não sei se tu acredita nisso, eu levei o Marco Luque, que é comediante. Levei o Marco Luque lá e o Marco Luque falou, tu notou que quando ele anda, parece que até o prédio se mexe junto com ele, porque a atenção que as pessoas dão pra ele é impressionante. E eu notei quando o Marco Luque me falou. Ele me falou assim, e realmente eu notei, realmente quando o cara se mexe, quando o cara anda, tudo anda junto com ele, assim, é uma viagem, velho. O cara tem uma a energia do absurda, cara né? é absurda mesmo. E é louco, assim, nas entrevistas ele fala que o jeito dele conseguir induzir um estado de segurança psicológica era desse. Ele se colocava dentro de um personagem ali que precisava assassinar o oponente. Eu achei também que Imagina tu entrar com essa mentalidade, cara. É totalmente diferente de tu entrar preocupado que a tua mãe tá ali no evento e que tem a torcida do Grêmio assistindo. Sim. E eu também, eu notei isso algumas vezes. Agora, claro, tô com 45 anos, já lutei muito, mas o que eu notei também que algumas vezes eu entrei muito sangue doce. Não pode ser assim, é luta, né? O cara quer te matar e tu quer matar o cara, mas claro, modo de dizer, não vou matar o cara, não vai acontecer. Sim. Mas eu tinha que ser um pouquinho mais agressivo naquele momento e eu fui muito... Por isso que eu não gosto de conversar muito com o cara antes, ficar meio que de amiguinho antes, não dá. Entendeu? Ficar de começa a criar um processo empático, né? Claro, começa, pô, bater não é legal. E lutar com um amigo também, tu lutaria com um amigo? Não. Se é meu amigo de verdade mesmo, amigo, como, né, o Vanderlei, né, o Babalu, não tem como. Não vai ser uma luta legal, não vai ser uma luta atraente, ninguém vai se... não vai ser um grande espetáculo. Como já aconteceu algumas vezes já, o John Jones lutou contra o Rashad Evans, lutou e não foi uma luta boa, eles já se conheciam, treinaram juntos. Aí fica um clima meio... Fica um clima meio assim, né? Eu já lutei com o meu professor, tu acredita? O meu professor que me deu a faixa preta, eu fiz uma luta de grappling, né? Não grappling é só, não vale soco nem chute, só as chaves, né? E eu lutei com ele, foi uma luta horrível. Eu ganhei, né? Eu ganhei porque a mente campeão de competidor tava ali. Mas ao mesmo tempo eu me senti mal. Puta, ganhei do meu professor, velho. O cara me ensinou tudo, praticamente. Eu ganhei do cara. Imagina, foi por 2 pontinhos, não interessa, mas é complicado. Nossa.